Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e é um grande prazer estar aqui de volta com o Central de Dicas, trazendo muita informação relevante para você que vai participar do concurso para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem está nos acompanhando já sabe que aqui no Central de Dicas nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair nas provas do concurso para o TJ. Nesse novo episódio, eu trago o professor Rodrigo Castelo, que vai dar muitas dicas para os futuros candidatos sobre as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal. Tudo bem com você, professor Rodrigo? Muito obrigado por ter aceito o meu convite e poder participar aqui dessa gravação. Tudo na paz, eu que agradeço, espero ser útil de alguma forma. Certamente vai ser. E esse é um concurso, né, professor, que as pessoas, os concurseiros aí em São Paulo estão aguardando, né, ansiosamente. É um concurso aí que certamente vai reunir milhares de candidatos. A última seleção aí ultrapassou 300, 400 mil, se eu não me engano, né, candidatos. Então é um concurso que realmente desperta o interesse de muita gente. Professor, o senhor acredita que os programas do último concurso para escrevente do TJ de São Paulo, que é de 2008, né, na parte do direito penal e no processo penal, você acredita que esses conteúdos serão mantidos ou você acha que haverá alguma alteração, alguma atualização, até tendo em vista, por exemplo, que em 2019 foi editado o pacote anticrime, né, que alterou aí o Código Penal. Você acredita que vão ocorrer mudanças no conteúdo programático? Ah, legal. Olha, eu não acredito em mudança no conteúdo programático, né? Por quê? Porque se a gente fizer uma pesquisa nos últimos 14, 15 anos de prova de TJ, São Paulo, litoral e interior, o conteúdo é o mesmo de direito penal. Ou seja, crimes contra a fé pública, né? Falsificação de papéis públicos, aí falsificação de documentos e uma falsidade pessoal. E crimes contra a administração pública. São crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, que vai lá dos artigos 312 até o 327. Crimes praticados por particular, 328 ou 339. E crimes contra a administração da justiça. Aí você pega, crimes praticados por particular, 328 ou 337, e administração da justiça, 338 ou 359. Isso sempre constou do edital. Agora, o que pode cair, claro, eu acredito muito, são as alterações. Nós tivemos em 2019 alteração em alguns crimes desse conteúdo. Por exemplo, denunciação caluniosa do 339 foi alterado. E o Vunesp gosta de novidades. Certamente esse artigo vai cair, essa alteração. Porque denunciação caluniosa é um crime muito corriqueiro. Ao longo dos concursos, você pode pesquisar e sempre pedem. Com alteração agora, nossa. Agora, eu não acredito que eles acrescentem crimes contra o patrimônio, por exemplo, que não tem muito sentido, roubo, furto, não tem muito sentido para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. Se fosse um concurso para a área de segurança, talvez fosse uma novidade, né? Isso na área de segurança eles alteraram. Concurso de polícia, por exemplo, no concurso de nível médio, eles acrescentaram muitas coisas no edital, e está muito parecido com o edital de nível superior. Aí sim. Agora, TJ não, que é sempre aquele mesmo batidão. Por isso que a nota de corte é alta, é a menina dos olhos da galera, salário atraente, benefícios, né? É sempre aquele mesmo batidão do TJ. Perfeito. E qual é a melhor forma, professor, de estudar as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal, em especial aí para esse concurso do TJ? Quais são os cuidados que os candidatos devem ter ao estudar essas duas disciplinas? Boa. Veja, eu falo que o direito penal, especificamente, ele é fácil. Não é só porque o ministro aula dessa matéria que ele é fácil mesmo. O processo penal já é mais delicado, né? Por exemplo, a pessoa está assistindo uma aula de direito penal.
O professor vai falar dos artigos 312 até o 300 e, sei lá, 14, né? 12, 13, 14. Se o aluno perder essa aula, ele consegue em casa, né? Ele consegue estudar, ele consegue pegar. Como? Claro que em sala de aula você vai exemplificar, o nível é outro, né? Para sedimentar a informação. Mas ele grifa, ele dá uma sublinhada, eu sempre falo, exagere em marca-texto, exagere. O verbo tem que ser destacado. No direito penal, especificamente, se o candidato decorar o verbo, ele passa na prova. Por exemplo, tem um crime chamado concussão. Está lá no 316. Esse crime, o verbo é exigir. Tem um outro crime que é corrupção passiva. Está no 317. Os verbos são solicitar, receber e aceitar. Ou seja, aí cai na prova assim, ó. Wilson, funcionário público, exigiu. Opa, concussão. Agora, não decorou o verbo, fica muito difícil. Fica, na verdade, impossível. Se o cara não souber verbo, fica impossível. Ele vai no chute e não vai acertar. Agora, decorou o verbo, a questão fica ginasiana. Ginasiana mesmo. Então, o examinador ele coloca ou o texto de lei para identificar o crime, ou ele coloca uma situaçãozinha hipotética, fulano de tal, solicitou, tal. Já se identifica o crime decorando o verbo. Esse é o estudo por direito penal. Agora, processo penal mais delicado. Processo penal ele é mais fácil que processo civil, ele é mais objetivo, ele tende a ser mais rápido na prática, né? Claro. Então ele é mais objetivo, mas ele é mais delicado que direito penal. Por quê? O conteúdo de processo penal no edital, da mesma forma, nos últimos 14, 15 anos de prova, sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Claro que tivemos alterações, né? E os artigos devem ser estudados, sempre atualizados. Mas cai o quê? Em direito processual penal. Se a gente seguir a sistemática, a ordem do edital, é que o edital ele não coloca esses títulos, coloca os artigos só correspondentes, mas a gente cai sujeitos processuais, ritos processuais, citação e intimação, recursos, Lei 9.099 de 95, uma leizinha específica, e restauração de autos. Ora, aí a gente vai fazer um panorama dos últimos 14 anos de prova. Extravio de autos, esse tópico do edital, nunca caiu. Nunca caiu. Então você fala, pô, eu vou perder tempo para estudar algo que eu vou dar uma lida. Agora, ritos processuais, tem de estudar. Sempre cai. Teve um concurso apenas que eles não pediram ritos. Estou falando de 14 anos de prova. E tem concurso que 2 questões de rito. É muita coisa. Citação sempre vem. Então, como eu estudo o processo penal? Se o candidato fizer uma linha do tempo, o nome é muito sugestivo. Processo penal é um processo. Então, se ele entender o começo, meio e fim, ou seja, o esqueletão, ele começa a digerir aquela informação com tranquilidade e vai enxertando informação, ele vai crescendo. Aí sim, se ele lê o texto corrido na lei, é chato pra caramba. É muito chato, é um saco e às vezes realmente fica confuso. Agora, os professores sempre apresentam uma linha processual, entendeu? Contam uma história, uma situação, ele se coloca na situação, ele não esquece mais, não tem como. Não tem como não passar, se estudar certo. Me parece tranquilo. Mestre, o concurso de 2018, Direito Penal e Processo Penal, fizeram parte do bloco 2 da prova, né? Que teve 40 questões, mas abrangia também disciplinas de processo civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da corregedoria.
O senhor lembra quantas questões foram para a disciplina de direito penal e processo penal? 6 questões. 6 de penal e 6 de processo penal. E o senhor acredita que vão manter? Cá, né? Que eles se cobravam 5 questões. Opa, então aumentou, né? Legal. Mas o senhor acredita que vai manter, para esse novo concurso, vai ser mantido 6 questões para cada um? Olha, eu acredito que sim. Você pega... Eu acredito sim que deu certo, porque antigamente a prova, né, tinha 80 questões, são 100 questões agora. Né? 100 questões. E eu acrescentar uma de penal e uma de processo, vai se falar para português, que é uma pancadaria, raciocínio lógico, informática, né? São coisas bem... Eles aumentaram a quantidade de questões, mas uma a mais, na boa, eles repetem o conteúdo, é muito batido. É sempre a mesma coisa no TJ. Tanto é que o TJeiro mesmo... Ele sempre fala, puta, não tô aguentando estudar a mesma coisa, tá me dando até náusea. O cara estuda, puta, já decorei, ele fala. E realmente é isso, começa a encher o saco, entendeu? Entendi. Porque é sempre a mesma coisa. Agora, tem que lapidar, claro. O processo penal tem que estar sempre tinindo, processo civil, né? Essas matérias mais, mas o penalzão chega a irritar de tão fácil. Mas qual é o perfil de prova que a VANESP elabora para o processo penal e para o direito penal? Trabalha com a letra da lei? Trabalha com jurisprudência, doutrina? Como é que é efetivamente essa prova, né, que é elaborada pela VANESP nessas 2 disciplinas? Legal. Então, 2 formas. Primeiro, texto de lei, ou ele coloca o texto do artigo, o caput do artigo, né? Informe o crime correspondente, não dá emoção, porque decorou o verbo lá, você acerta na hora. Agora, um pouquinho mais dificultoso, pouquinha coisa, mas dá para acertar por causa do verbo de direito penal, ele coloca uma situaçãozinha, né? O oficial de justiça, ao realizar a citação, solicitou indevida vantagem do citando. Opa, diante da situação hipotética, o oficial de justiça cometeu o crime de solicitou corrupção passiva. Decorou o verbo. Né? Aí está lá, corrupção passiva, concussão, prevaricação. Decorou o verbo da corrupção passiva, ele crava na hora isso. Entendeu? É muito fácil mesmo. Agora, o processo penal é diferente. O processo penal, como eu disse, como tem uma linha processual, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. O sujeito vai ser processado. Tá, ele está preso. Se ele está preso, beleza, vai começar um processo contra ele. Formalmente, ele não sabe o porquê ele está preso. Formalmente. Ninguém foi até lá. Ele comunicou formalmente. O próximo ato daquele processo, ou seja, tem uma denúncia contra ele, né? Aí o juiz recebe essa denúncia para começar um processo contra ele. E ele não sabe. Qual o próximo passo? Citação. Muito bem. Aí pode cair exatamente isso na prova. É a linha do tempo. Né? O promotor de justiça ofereceu a denúncia contra fulano de tal. O juiz verificou o preenchimento dos requisitos e recebeu a denúncia. O prazo subsequente será... Aí está lá, sentença, citação, recursos, citação. Não dá, sabe? Ele entendeu a sistemática, ele consegue. Aí a citação, tem regrinhas, como o preso é citado, pessoalmente, por meio de carta, tal, pessoalmente. Então, não é difícil também, mas é mais delicado. É mais delicado, demanda um estudo mais sedimentado, fazer uma belíssima linha do tempo. Eu sempre falo, faça uma linha do tempo em cartolina, organogramas, fica show de bola. E o seu é diferente do colega, não copie do colega. O seu é seu, né? Cores diferentes, números diferentes, né? Mapas mentais é um artifício interessante.
Ah, eu acho, mas eu acho mapas mentais, eu sempre falo, eu acho que o melhor mapa mental é aquele feito por você, né? Sim, sim. Você cria o seu Sabe? próprio Então, mapa. é show de bola. O cara tem um mapa mental com um prazo, que tem uma cor verde, e ele não suporta verde, ele tem algum bloqueio com verde, já não tem que ser algo legal. A pessoa fazer o mapa dela. Eu acho, né? Minha opinião. Perfeito. Mestre, e você acredita que o nível de cobrança da prova do TJ será o quê? Mediano, alto? Acho que vai ser fácil? Uhum. O que você está Olha, imaginando aí dessa prova? boa. Todo ano não, né? Todo concurso de TJ, as pessoas falam, puta, agora vai vir para fritar. Nossa, o país está. Todo concurso, desde Miguel Charuto, o país está, muita gente desempregada, tem que ter, todo mundo quer TJ, agora vai fritar o concurso. E sempre é a mesma coisa. Quem estuda, estuda mesmo, consegue. Paraquedista não passa nem na porta. Não dá para passar no concurso. O cara que estuda raso, ele não atinge nota de corte. Agora, TJeiro, o cara que estuda, tem para todo mundo. Tem. Por isso que a nota de corte é alta. A nota de corte é alta do TJ, porque é sempre a mesma coisa. Agora, para um cara que não estuda, fala, nossa, é impossível a prova. Eles pioraram o nível da prova. E, na verdade, não pioraram, sempre foi a mesma coisa. É que tem que estudar. E você, por exemplo, professor, você acredita que o candidato tem que tomar algum cuidado especial na hora de resolver as questões de direito penal e processo penal da VUNESP? Se caso positivo, quais são esses cuidados ao fazer ali a prova da VUNESP? Muito bom. Que legal essa pergunta. Eu sempre falo em aula o seguinte: olha, gente, não subestime questões, não subestime a prova. Cuidado com excesso de confiança. Cuidado, eu sou, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu estou acertando tudo. Fique esperto. Por exemplo, teve uma questão bem interessante num crime chamado concussão, artigo 316. Fala assim: exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, vantagem indevida. Beleza. Eles colocaram na prova exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, vantagem indevida. Eles tiraram o in. Ou seja, você pega numa questão para lá da metade da prova, depois de português, depois para lá da metade, o cara já está vesgo. Aí ele lê devida, no finalzinho, devida. A B, indevida. Ele fala, tem duas corretas. Tem duas corretas? Não dá, não tá. Ele não enxerga isso. Por quê? Porque lê que nem um louco. Excesso de confiança, isso. Quando a gente fazia simulados, essas coisinhas derrubava o cara. E o cara que estava estudando forte, ele tomava pau. Por quê? Porque não lia direito. Eu falo, gente, você tem que ler com carinho, sabe? Lendo com carinho, você faz uma questão em 30 segundinhos, 20 segundinhos, você faz. Agora, se o excesso de confiança, você vai ter que ler tudo de novo. E vai dar problemas, né? Afeto psicológico. Eu acho que ler com carinho, ler com calma, né? Interpretar, na boa, um centramento. Eu acredito nisso. Perfeito, mestre. Quais são os assuntos que o senhor aposta, né, que serão cobrados na prova que vai ser elaborada pela VUNESP? Primeiro, eu queria que o senhor falasse em relação a direito penal. Quais são esses assuntos que o senhor está apostando aí? O senhor está falando que são 6 questões de direito penal. É difícil a gente prever quais são as questões, mas se o senhor tivesse que aqui chutar aqui, ó, esses assuntos aqui têm grande chance de estar na prova. Quais são? Tá. Ó, como eu disse, direito penal tem dois tópicos: crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Sempre vem uma ou duas de fé pública. Sempre vem. Agora, é difícil eu postar, hein? Eu tenho até medo, mas eu vou postar. Não, eu vou postar porque
é assim, ó, por exemplo, nós Na temos... verdade, a gente vê a recorrência, né? Pela recorrência de questões, né? Exatamente, a gente faz essa brincadeira, digamos assim. Por exemplo, ó, tem nos crimes contra a fé pública um crime muito importante que é a falsificação de documento público, tá? Dentro da falsificação do documento público, que é o artigo 297, tem um parágrafo que fala documento público por equiparação. Eu vou exemplificar. Então, o 297 é falsificação do documento público. O 298 é falsificação do documento particular. Tem 2 artigos. Dentro do documento público, tem documentos particulares por equiparação. Então, eles são equiparados a públicos. Por exemplo, testamento particular. Você vai falar, é um documento particular. E, na verdade, é documento público, por equiparação. Isso é um negócio que sempre cai. Fulano de tal falsificou um testamento particular. Responderá por... Aí está lá, falsificação do documento particular. Ó, o cérebro associa. E, na verdade, é a B, falsificação do documento público. Por quê? Porque a lei equipara. Por quê? Não sei. Está lá na lei. Isso é um ponto que sempre cai. Outro artigo, falsidade ideológica, clássico para cair. Amam. Ou a historinha ou o texto de lei, que é o 299. Outro crime, o 301, certidão ou atestado ideologicamente falso, que é muito para o TJ, né? Ele vai expedir um atestado de comparecimento em audiência, tal, 301. 302, falsidade de atestado médico, dá para fazer uma pegadinha. E 304. E o 311, que é um crime relativamente novo, foi em decorrência da fraude do Enem, o 311A, fraudes em certames de interesse público, bacana para cair. Então, dentro da fé pública, tem meia dúzia que sempre cai, esses daí. O resto... Agora, crimes contra a administração pública, os clássicos, né? Você pega praticado por funcionário público. Sempre vem, a Vunesp tem meio fetiche por peculato, é clássico para cair. Gostam de peculato. Gostam também de concussão, 316. Corrupção passiva, me parece bastante sugestiva, ainda mais na atual situação, né? Corrupção, é bastante interessante cair. Prevaricação, advocacia administrativa, do 321. Adoram esses aí, adoram. São poucos, né? Aí você pega praticados por particulares, né? Você pega resistência, desobediência e desacato, tráfico de influência do 332, adoram também, né? Sempre cai. Tem a meia dúzia. E o 333, que é corrupção ativa. Aí você vai, crimes contra a administração da justiça, adoram, 339, que é denunciação caluniosa, que tivemos alteração agora em 2019, então a chance de cair é gigantesca, né? Aí tem falsa comunicação de crime e autoacusação falsa, do 340 e 341, respectivamente. 342, falso testemunho, gostam muito também. E o 345, exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, o miolão todo, uns 10 que sempre vem. O resto, não vou falar que não vem, mas pode vir. Entendeu? E em processo penal? O que o senhor imagina aí que possa cair? Sensacional. Eu estou falando com bastante precisão isso daí, por quê? Precisão não, mas estou falando com muita convicção, porque quando eu termino aula, eu tenho o hábito de fazer no quadro, eu coloco as provas dos últimos 14 anos. Eu coloco no quadro, né? 2018, 2018, coloco assim os tópicos do processo penal, por exemplo, sujeitos, ritos, citação. Aí eu vou resolvendo prova e faço um xizinho assim para ver quanto estatisticamente quanto eles cobram de cada instituto. Como ele disse,
sujeitos processuais, citação, intimação, ritos, recursos, Lei 9.099, extravio de autos. Extravio de autos nunca caiu. Ritos, sempre vem uma questãozinha, sempre vem. Citação, sempre vem, uma ou duas. Recursos, uma ou duas. Sujeito, uma ou duas. Então, pegar os tópicos do edital e saber que uma ou duas questões daquele tópico vai cair. Certeza. Vai cair. Uma de rito ou duas de rito. Mas é o que eu falei, se você decorar a linha do tempo, fica mais fácil. Percebe? Então, agora, rito do júri, né? Eles pediram na última prova e na penúltima prova também um negócio ginasiano, mas 14 anos sem pedir. Você fala, nossa, não cai. E o júri é um rito gigantesco para estudar. Ah, agora vai cair, na próxima vai. E não vem. Ah, na próxima vai, os candidatos. E não, na próxima, e a gente estuda, mas não estuda com, sabe, com profundidade. O básico. E eles pediram algo ginasiano. Então, não vou dar muita atenção para aquilo que não cai muito, entendeu? Eu acho que tem que saber estudar. Professor, o senhor falou aí, já citou várias vezes, né, que o TJ repete esse assunto ao longo dos últimos 14 anos, né, desde 2008, né? Nossa, falou, você pega a prova. Acho que é 2007, 2008, né? Então, assim, a pergunta que eu faço é o seguinte: vale a pena estudar provas antigas ou tem que fazer uma linha do tempo, uma linha de corte ali para estudar a parte de processo e direito penal? Boa, boa. Olha, vale muito a pena estudar provas antigas, mas tem que tomar cuidado. Porque o professor em sala de aula, ele fala, gente, esse artigo foi atualizado. Então, agora está errado esse gabarito, vamos adaptar. Mas não vamos perder a questão, vamos adaptar. Outro ponto, ritos processuais. Ritos processuais, nós tivemos alterações em 2008. Então, se o camarada estudar as provas antigas, as provas anteriores a 2008 de rito, tem que tomar cuidado. Mas é de crucial importância estudar provas anteriores. Por quê? Porque é VUNESP, é um banco de questões. Banco, eu vou pegar uma questão de rito. Ele pega no banco e joga. É banco de questões, não é uma prova. Eu sempre falo, a sua prova, eu falo em sala de aula agora, a sua prova já está pronta. Pô, mesmo sem edital? Tá. Porque não vai ter, não é inédito o negócio. Pode ser inédito essa alteração que teve, um artigo, mas é um banco de questões. E o Código Penal nasceu em 1940. Poxa, é sempre o mesmo batidão. A sua prova já está nesse banco de questões, né? Então, estudar por questões é muito importante. Pegar provas anteriores. Outro ponto, a VUNESP faz a prova do TJ. Ok. E a VUNESP também faz a prova de Polícia Civil. Aí o camarada vai falar, eu quero prestar para o TJ, eu não vou prestar para a Polícia Civil, eu não quero ser um policial. Então, não vou resolver por questões da polícia. Aí me parece falta de inteligência, né? Porque é VUNESP. Eu vou pegar um tópico do português, por exemplo, que está lá no TJ, e o mesmo tópico que está na polícia. Então, eu vou pegar questões da polícia também. Por que não? Ritos processuais, o conteúdo de processo penal para o TJ não cai para a polícia. Então, você não vai encontrar questões. Agora, conteúdo de penal, a parte do conteúdo de penal para o TJ tem no edital da polícia. E só no ano 2013 e no ano 2014 tivemos mais de 20 concursos da Polícia Civil. E tem um monte de questões. Eu vou descartar. Mas como que eu pego? Aí você vai pegar num banco de questões, concursos, talvez, seleciona o tópico, o tema e faz. Nesse caso, quem assina um site de questões certamente vai vir filtrado. Mas, por exemplo, aquele que não assina, mas que está aí correndo, vai pegar no site da VUNESP as provas, é interessante fazer um corte temporal
ou realmente pode pegar desde 2008, ou não, vamos pegar as mais atuais, vamos pegar de 2014, 2015 para cá, corre-se menos risco de ter questões com gabarito defasado. Essa linha de corte é preciso ser feita ou não tem tanta necessidade assim? Boa. Porque, assim, você mesmo falou que rito é o mesmo desde 2008, né? Não mudou. Para alguns assuntos deve mudar, para outros nem tanto. Vale a pena fazer esse corte de data, de prova? É difícil essa pergunta, porque assim, ó, nós tivemos uma alteração agora, em final de 2019, no processo penal, na parte de recursos, mas é uma coisinha só. Como que eu vou descartar uma prova inteira de... O aluno tem que estar extremamente atualizado, ele tem que ter um código de processo penal altamente atualizado. Esse é o ponto. Ele tem que ter um material muito atualizado. Agora, se você pegar 2 anos de prova só, 2 anos, só 2 aninhos de TJ, ele corta o resto, me parece que ele está pisando num... É perigoso, entendeu? Porque ele não incorporou o espírito da organizadora. Às vezes, nos últimos 2 anos, eles não pediram um tópico X, mas nos 10 anos, eles pediram, foi corriqueiro aquele tópico. Então, eu já não tenho paradigma, não vou acertar a prova. Se eu pegar os últimos 10 anos de prova, aí me parece que você incorporou o espírito da organizadora. Puta, ela pede isso. Mesmo que o gabarito esteja já defasado, mas você sabe que aquele tópico é pedido. Isso é muito importante, né? É muito importante saber o que eles pedem. Mestre, ao elaborar um plano de estudos para estudar em casa, né? Tirando o curso preparatório, mas para estudar em casa, o senhor acredita que os candidatos deveriam dedicar mais ou menos quantas horas semanais, digo por dia porque é difícil, quantas horas semanais a essas 2 disciplinas? E aí a minha outra questão, no dia que for estudar direito penal, ele deve estudar processo penal junto, já que é, digamos assim, é um complemento da matéria, ou é melhor intercalar essas 2 disciplinas? Uhum. Olha, eu tenho um entendimento, né, que é meu, e pode até conflitar com o entendimento de alguns professores aí, tá? Então, já peço desculpa aos meus colegas antecipadamente. Por quê? Porque o que alguns professores falam, que eu ouço, não estou falando isso de sempre, de todo lugar, não me convence, tá? É difícil eu falar isso, mas é assim, você tem que estudar 8 horas por dia. Só que o cara tem 2 filhos, ele tem trabalho e ele não consegue 8 horas por dia. Isso é um câncer pro cara, porque ele não, a realidade dele é outra. Se a realidade dele é outra, ele não vai conseguir colocar em prática aquilo que um mestre, professor lá falou. Ele vai entrar em desespero, o psicológico dele vai piorar ainda mais. Ele não consegue. Aí ele olha para o lado, um aluno que está estudando 10 horas por dia, ele fala, nunca vou passar no concurso. Ou seja, você acabou com o psicológico do cara. Me parece que isso é muito pessoal. Muito pessoal mesmo. Eu acho que estudar com qualidade. Se ele tem meia hora, então ele estude meia hora. Se ele tem 5 horas, ele estude 5 horas. E cada um tem uma vida, tem uma crença, tem um valor, tem uma realidade. Eu acho que a gente tem que respeitar a realidade de cada um. Se ele tem, às vezes ele tem tempo só para o cursinho. Aí ele tem meio-dia no domingo. Então, ele vai estudar meio-dia no domingo. É o que ele tem. Senão ele vai perder o emprego dele. Não tem muito sentido isso, né? Então, a quantidade me parece que... Porque hoje eu tenho uma experiência, né? Minha esposa, por exemplo, passou um concurso aí, e é muito legal, porque ela passou estudando poucas horas por dia. Veio do mundo corporativo e não tinha tempo, o que vai fazer? Mas estudou certo. Estudou certo, estudou por questões, muitas questões, por sinal, entendeu o perfil da organizadora, aí sim. Ela falou, não tenho mais tempo. Mas ela passou uma fase brava
de ficar se comparando. Pô, e o outro que está estudando esse tempo todo e eu não tenho? E estava acabando com o psicológico dela. Isso não é legal. Eu falei, eu conheço gente, por exemplo, que está prestando concurso de Polícia Civil, está esperando o edital sair da Polícia Civil, eu falei para ela, até hoje, que estuda desde 2008. Alguma coisa está errada. Desde o concurso de 2008 da PC, eu conheço. Eu falei, alguma coisa está errada, né? Porque potencial o cara tem, não deve estar estudando certo. Me parece simples, né? Não, eu acho que a realidade... mas estudo 10 horas, mas é expert em falar, hein? Não, você tem que estudar 10 horas por dia, você tem que... Esse professor não é ruim, esse professor é assado, esse cursinho não vale, esse vale. Mas fala que parece um doutor, mas não passa. Então, deve estar estudando errado. Eu acho que a melhor forma é assim, em primeiro lugar, é a vida da pessoa. Em primeiríssimo lugar, é adaptar esse sonho, que é o TJ, à vida. E não a vida ao sonho. Não pode inverter a ordem. E tem que fazer um planejamento de estudo. Eu sempre falo, planejamento é de crucial importância. Se a pessoa não planeja, a falta de planejamento é um planejamento para fracassar. O cara acorda e fala assim, o que eu vou estudar hoje? É desesperador isso. Eu vou estudar português. Aí ele fica uma semana estudando português. Aí quando ele passa para uma outra matéria, já esqueceu o português. E assim vai. Depois de 6 meses, ele já não sabe mais nada. E gera angústia. Ele tem que fazer um planejamento. Por exemplo, 11, 12 matérias. Divide. Eu tenho 2 horas por dia. Então você vai dividir 1 hora para uma matéria, outra hora para outra matéria. Agora, como que eu vou fazer esse planejamento? Como que eu vou dividir? Se você tirar domingo para descansar, que é muito importante o descanso, né? Se você tirar o domingo para descansar, você vai iniciar a semana com a mente tranquila. E se você está com a mente tranquila, me parece que você tem de colocar uma matéria que você tem mais dificuldade. Por quê? Você vai começar uma semana de estudo, vai chegar na sexta-feira que você está exausto. Se você colocar uma matéria que você tem muita dificuldade na sexta ou no sábado, você vai descartar aquela matéria automaticamente. Não estou aguentando. Aí vem uma matéria que eu não gosto, ou seja, o planejamento vira um inferno na vida do cara. Então, se você for colocar, você vai calibrar. Começo da semana, matéria mais intensa, que você tem dificuldade. Final da semana, uma matéria que você tem mais facilidade, que você gosta, você já está cansado, chega no final de semana, puta que delícia, eu vou estudar isso, adoro. Show de bola! Ou seja, é um efeito, não é só o objetivo, você tem que cuidar muito do psicológico, o psicológico derruba o cara. Então, estudar certo, com a mente segura, psicológico equilibrado, tá bom, meu, não tem jeito. Aí você me fez uma outra pergunta. Eu posso estudar penal e processo penal? Olha, nada impede, porque são matérias distintas, penal e processo. Aqui, ó, o penal são os crimes. O processo é quando ele pratica o crime e começa uma fase totalmente diferente. Legal. Agora, ficar o dia inteiro estudando penal já não me parece legal. Se o cara tem um tempo, estuda penal e, sei lá, constitucional, não é penal, e português, né? Português e raciocínio lógico. Porque você dá uma reviravolta, aí você fala, putz, é um novo, eu vou começar uma matéria legal. Senão fica muito cansativo. Já de antemão, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Super Líquido. A gente já está aqui no encerramento do nosso especial, mas eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para os candidatos, deixasse uma dica final para os candidatos que vão fazer esse concurso do TJ e também, se possível,
for de seu interesse, deixar uma rede social também para que os candidatos possam manter um contato com você, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ou simplesmente ver as suas postagens no dia a dia, que pode ser alguma coisa relacionada a concurso público que pode interessá-los. Olha, relacionado a concurso público, é bem interessante. Eu tenho um instituto chamado Instituto Rodrigo Castelo. Eu sou terapeuta. Eu trabalho com terapeuta e cuido dessa parte de ansiedade, depressão, estresse, foco. Eu trabalho com isso. Show. Então, a mensagem que eu deixo, olha, é assim, não deixar ninguém, absolutamente ninguém, amputar o sonho. Porque sonho não se discute. Se o meu sonho é um e o sonho da esposa ou da mãe, do pai é outro, eu devo respeitar o sonho dele. Só que eles devem respeitar o meu também. Sonho deve ser sempre mirado e você tem que caminhar rumo a esse objetivo, esse sonho, senão você se frustra e ganha uma depressão. Por que que eu admiti isso? Por quê? E manter a mente segura. O concurseiro, ele tem um grande problema, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é viver o futuro. E o cara fica vivendo tanto o futuro que ele esquece de fazer alguma coisa. E lembrando que não existe efeito sem causa e causa sem efeito. E vai piorando. É um loop de ansiedade que começa a dar, ou seja, a parte hormonal estoura, os famosos brancos, excesso de adrenalina. Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da alimentação. A alimentação influencia. Então, a mensagem que eu deixo é assim, cuide-se mais, entendeu? Cuide da sua alimentação, medite um pouquinho, tem que meditar. Eu tenho no site, no Instituto Rodrigo Castelo, 6 meditações gratuitas. Vá lá, medita. Ou seja, nada de espiritualidade, não é isso. Mas é para baixar os impulsos elétricos do cérebro, fica muito alto. E quando você baixa meditando, oxigena as células, aumenta o foco, concentração. É outro nível de concurseiro, né? Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa, entendeu? Cuide-se mais, cuide tem que ser ecológico o concurso na vida da pessoa. E persistir que nós vamos passar por essa com tranquilidade, desde que estejamos seguros, né? Conscientes. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu quero agradecer a todo mundo também que está assistindo ao Super Dicas, esse especial do TJ de São Paulo. E reforço aqui mais uma vez que nós vamos continuar com esse especial, nós vamos entrevistar professores de toda disciplina, né? Então, sugiro que continuem aqui acompanhando o Super Dicas, que vem muito conteúdo relevante por aí. Muito obrigado a todos, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.